Bem, o cinema começou a ser desenvolvido no final do século XIX, né? Então, ainda sob o forte domínio de uma sociedade patriarcal. Então, é claro que toda a narrativa audiovisual foi construída a partir dessa construção das representações sob uma perspectiva masculina e patriarcal. Então, a imagem da mulher, ela foi sempre construída a partir desse ponto de vista, né? Várias pesquisadoras falam que quando as mulheres começaram a entrar no cinema, não só no cinema, mas em outras formas de arte também, como produtoras de imagem, produtoras de representação, elas tiveram que repensar como seria essa representação de si mesmas. Elas tiveram um certo desafio, né, para tentar não reproduzir uma representação estereotipada da mulher, quer dizer, uma representação que seguia a linha hegemônica de estereótipos, né, e pensar que era uma representação pensada para um público também masculino, ou tentar modificar isso, né? Então foi um certo desafio para as primeiras diretoras, assim, né? Então por isso que é importante, quando a mulher ocupa o espaço para fazer os seus filmes, que é claro que vai ser um filme, não que exista uma essência, as mulheres fazem um filme com certa sensibilidade e tal. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito muito mais que se há uma diferença, eu acredito sim que haja uma diferença entre o filme feito por mulheres e um filme feito por homens em relação ao tratamento que a personagem feminina vai receber. Eu acredito que não se passa pela questão desse essencialismo, dessa expectativa de que a mulher tem uma forma diferente de filmar do que o homem. Eu acho que, para além disso, está muito mais na razão de que a mulher passa por certas e determinadas experiências que os homens não passam. Um cenário que é ocupado eminentemente por protagonistas masculinos, em que a gente vê a participação de mulheres somente como uma participação acessória, né, nessas histórias, nessas narrativas. Enxergam a narrativa audiovisual como um cenário de disputa. A gente está disputando narrativa. Narrativa é disputa, é simbólico, né? Porque quando você cria símbolos imagéticos, ela atua na subjetividade das pessoas. E aquilo interfere no que as pessoas entendem ou não entendem sobre determinados aspectos do feminino, determinados aspectos do que é ser mulher. Será que a mulher sempre vai ser colocada nesse lugar em contraste com o homem, de ser subalternizada? A gente tem uma participação onde o local que ela ocupa é o local ou da dona de casa, ou da boa mãe, ou da mulher recatada. Pouquíssimos trabalhos a gente vê essas mulheres como líderes, né? Tem às vezes até algumas líderes, mas de algum modo essas histórias figuram com uma relação com uma dada loucura ou uma brutalidade que não é uma marca feminina, né? Como se o feminino tivesse um local específico de ocupação, como se o feminino fosse significativo de uma relação da boa mãe, né? Até trazendo para todas as discussões que a gente está tendo na política nacional hoje, da mulher recatada, dona de casa, né? Em oposição à líder, né? E se ela tem uma posição de líder é porque ela tem uma característica masculina, como se essa posição de liderança ou de levar à frente determinados cargos ou posições fosse uma demarcação não de personalidade, mas fosse demarcada por uma questão de gênero. Eu lembrei agora de um depoimento da Viola Davis ano passado também. Fiquei super mexida, assim, que a primeira mulher negra a ganhar o Emmy, falando, cara, o porquê que a gente não ganhou o Emmy até agora? É uma questão de oportunidade, né? Não tinham personagens, não são criados os personagens com a complexidade onde uma mulher negra possa atuar naquele espaço, sabe? And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity.
Se a gente pensar, sei lá, quantitativamente, em termos de um cinema hegemônico, cinema comercial principalmente, a gente ainda tem uma repetição de estereótipos, né? O cinema hollywoodiano, por exemplo, tem uma pesquisadora americana que faz uma pesquisa, a Martha Lausen, chamada The Celluloid Sailing, que ela analisa os filmes de maior bilheteria no mercado americano e no mercado interno todos os anos. Ela aponta, assim, estatisticamente, quais são as características das personagens femininas, né? E elas são bem estereotipadas. Normalmente são mulheres jovens, são mulheres brancas, são mulheres magras ou que estejam dentro de um padrão de beleza. As personagens femininas, normalmente, elas não têm um objetivo muito claro dentro do filme, tipo, sei lá, às vezes elas não têm nenhuma profissão, por exemplo, definida. A indústria audiovisual brasileira ainda é ocupada massificamente pela produção estrangeira estadunidense. E aí a gente vai ver assim, esse processo de construção é um processo que tem relação com o crescimento, tem relação, por exemplo, com as meninas que estão crescendo e que vão ocupar esses espaços que a gente encontrou como espaços de luta hoje. E o que essas crianças vão consumir? E aí a gente volta lá à influência que a gente vai ter na indústria de produção audiovisual dedicada para as crianças, que é o papel da Disney nisso. Né? Que tem a questão da replicação dos contos de fadas, Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida. Então a gente tem um momento que para essas meninas são ditos que o que é produzido, onde você tem um papel de protagonismo masculino, infantil, é o da aventura e o da ação, e o da menina é a relação com a princesa. E não só a princesa e um padrão específico de beleza, onde a bondade está ligada à loira de olhos azuis, esguia. Então ele não é só cruel porque todas têm que ser princesas a ser resgatadas. Ele é cruel porque ele também tira uma boa parcela de mulheres e de outras representações, de outros espaços de corpos e de aceitação. A maioria dos personagens ocupados pelas mulheres, mesmo quando aparentemente ela é a protagonista do filme, ela está em função de um homem. Seja assim, a trama vai se desenrolar pela necessidade, pela busca dela em conquistar um determinado amor, ou então alguma questão doméstica, um filho, é sempre em função de um personagem masculino. Geralmente o homem da vida dela, enfim. É complexo, né? Então a gente vê assim, por exemplo, vê filmes com mulheres sendo protagonistas desses espaços, mas a gente vê que, por exemplo, comédias românticas ou os dados filmes de mulherzinha, entre parênteses, o que é a motivação dessas personagens? A motivação dessas personagens é exatamente essa ausência de não ter a família, de não ter o amor da vida. Então, de alguma maneira, a gente tem esse lugar simbólico de representação que acaba influenciando a forma como a sociedade vê a mulher, a forma como nós nos vemos nesses espaços, porque de alguma maneira esse discurso também está nas nossas cabeças, também é um processo difícil de construção da autoestima, né? Porque se tantas vozes dizem que você não pode ocupar aquele espaço, você em algum momento você acaba acreditando. Dificilmente nesses filmes que a gente chama de filmes sexistas, né, que é o que predomina de fato, esses filmes eles trazem dificilmente a mulher com a sua plenitude, né, com a sua completa independência, com a sua amplitude de aspectos na sua vida. Além do aspecto afetivo, ela tem um aspecto político, ela tem um aspecto profissional, mas a maioria desses filmes isso não existe, ela está sempre em dependência de algum homem. Né? 2015 foi um ano importante, a partir do Que Horas Ela Volta, filme dirigido pela Ana Mulaé. O que eles fazem para deixar essa água tão limpinha, hein, Rô? Não vá olhando para essa piscina não, Jéssica. Isso aí não é bater o bico, não. Não falei nada. Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Que hoje motiva e impulsiona todas as discussões em torno exatamente dessa relação do protagonismo da mulher em frente e por trás das câmeras, mas no momento que ela estava realizando, isso não era uma questão, né? Ela é uma diretora renomada, ela lançou um filme dela num festival internacional
E aí teve uma discussão que foi levantada que ela passou no selo Bechdel. E aí ela foi se perguntar o que era o selo Bechdel, que é aquela análise de tem mulher? Essas duas mulheres, elas se falam? Se elas se falam, o assunto é qualquer outra coisa ou o assunto é um homem? E aí ela parou para pensar e a partir disso, e óbvio, da repercussão do filme, de todas as questões que o filme levanta, que não é só uma questão de gênero, mas também de representação social, né? É um retrato maravilhoso e contemporâneo do Brasil e das problemáticas sociais que a gente tem e ao mesmo tempo essa potencialidade do filme, essa força que ele teve, essa atuação dessa carreira em festivais e também nas salas de cinema, fez com que ela participasse de debates e com alguns diretores que são amigos e enfrentasse situações e fizesse face a essa questão do machismo. E aí você tem um processo exatamente de refletir em torno desse cenário. Eu acho que cada vez mais, desde o movimento feminista, o movimento negro, de todos que vêm no sentido de ampliar a democracia, né, de a gente ampliar os acessos, ampliar o que a gente vê também como representação de nós mesmos, né? E com a popularização da internet, isso mais ainda, cara. A galera quer ser eu quero me ver, entendeu? Eu quero produzir meu conteúdo, eu quero me ver. Não me sinto representada por essas imagens que a grande mídia ou o cinema comercial produz. Então, é mais do que a hora de que a galera está se levantando e produzindo seus próprios conteúdos.